E aí, bem-vindo a mais um episódio do podcast da 3R4 Seguros. A gente está na segunda temporada, então a temporada primeira aí no ano de 25 foi super legal, a gente trouxe tanta gente interessante aqui e, poxa, eu aqui pessoalmente também aprendo muito e a gente utiliza muitas informações também para melhorar nossos produtos, então é uma riqueza aqui de indústrias e de serviços super interessante que tem enriquecido muito esse podcast, né? E hoje a gente tem um cara aí que eu conheço há algum tempo, admiro ali a forma como trata ali a comunicação da empresa. Eu falei, cara, vamos lá, vamos conversar mais sobre isso. Acho que tem muita coisa para a gente falar, mas eu não quero apresentar ele porque eu vou pedir para que ele se apresente. Então, Francisco Trípode, cara, obrigado por ter aceito o meu convite aqui para estar aqui com a gente, falar um pouco de você, do que você faz. Mas se apresenta aí para a turma aí. Pô, obrigado pelo convite, obrigado ao convite por toda a turma da empresa. É sempre bom falar sobre. É sempre bom falar com boas pessoas e você tem conduzido esse podcast muito bem, parabéns, Igor. Eu sou Francisco Trípode, sou baiano, sou soteropolitano, 18 anos de São Paulo e 18 anos trabalhando com gestão de inovação e incentivos. Atualmente eu sou o CEO da divisão de fomentos da Pieira, uma consultoria brasileira pioneira em gestão de inovação, que existe há 33 anos. Tenho um privilégio de trabalhar com grandes corporações que investem sempre em inovação para manter a sua sobrevivência, para continuar crescendo. Então, eu tenho a sorte de olhar o que está para acontecer em meses ou anos. A matéria-prima do nosso trabalho, que é a inovação, vai transformar a vida das pessoas. Então a gente costuma dizer que com os nossos serviços a gente transforma pessoas, um tecido empresarial melhor e, consequentemente, um mundo melhor. Hoje, na área de fomentos, meu foco é fazer com que os nossos clientes utilizem todos os instrumentos que existem à disposição das empresas. Tem um grau de complexidade nisso, mas tem muito benefício, tem muito financiamento, tem muito dinheiro dado. É difícil até de entender. Por dinheiro dado, como assim Uhum. dado? Cara, é dinheiro dado. Ontem eu estava num cliente, ele falou, mas eu posso traduzir como dinheiro dado? Eu falei, pode. Se é isso que vai ajudar você a comunicar internamente, pode ser essa tradução. E está disponível. Por incrível que pareça, muito dinheiro disponível. Bolsa para pesquisa, setores regulados. Então, um leque bem diverso aqui de mecanismos de fomento às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso olhando pelo lado Pieira, né? Mas como você sabe, eu também tenho um outro lado, que é o lado mais baiano, o lado Boa. carnavalesco. Sim. A gente tem um trio elétrico, né? E esse lado pessoal é um pouco curioso e eu acabo usando também no dia a dia, porque o trio ele vem de inovação, inovação é minha matéria-prima, a gente comunica bem e esse lado necessariamente comunicativo da indústria de eventos também me ajuda no dia a dia. Cara, é muito interessante. A gente estava comentando ali sobre trio, a origem do nome trio elétrico, né? Acho que foi super legal isso. E, pô, Francisco, assim, eu vejo que o que você está falando é super relevante em termos de. Vou me ater ali a Pieira, em termos de comunicar, o que você falou, dinheiro dado. Pô, onde a gente está gravando hoje aqui numa quinta-feira, ontem teve uma redução de 0,25% na taxa Selic, mas ainda uma taxa Selic muito cara e muitas vezes impeditiva para um projeto. Você vai no banco para se financiar, né? E talvez a gente não saiba. Sei lá, eu, como empresário, não sei que eu posso ter acesso a um dinheiro para a inovação, que vai correr uma série de riscos. Eu estou inovando, ou seja, nunca foi feito antes, são novos testes. É isso que. É esse o drive? Como é que funciona? Perfeito. Inovação é igual a risco. E quando o governo dá algum tipo de fomento, ele está reduzindo esse risco. Logo, porque ele está pagando uma parte ou a totalidade do projeto. Isso faz desengavetar projetos. A gente já teve participação efetiva em projetos que não nasceriam
se não tivesse um instrumento de fomento. Ah, que Vou legal. contar um caso aqui de uma indústria de rodas. Uma grande indústria de rodas. Roda para veículo, é isso? Roda para veículo, Tá. né? Roda de aço, de Tá. metal, de alumínio e tal. Uhum. E eles desenvolveram uma tecnologia, ou tinham como perspectiva o desenvolvimento de uma tecnologia, e apresentaram para nós a demanda. Ó, a gente tem esse projeto aqui, o que tem de fomento? O que está disponível para mim? E o arcabouço, ou o emaranhado de alternativas, ele é muito extenso. Fazer a correlação, o matchmaking entre essa iniciativa e tudo que está disponível é o nosso dia a dia. Mas, enfim, a gente foi e fez um estudo e mostrou que mais ou menos 50% do custo efetivo do projeto, do investimento total do projeto de mais de 20 milhões de reais, poderia ser pago com um instrumento que é uma subvenção econômica da FINEP, num edital chamado FINEP Mobilidade Urbana. Beleza, ou FINEP Mover Empresarial, esse era o nome do edital. Uhum. Só que isso por si só não era suficiente. A companhia, a tesouraria, olhou e falou, não, eu preciso de uma taxa interna de retorno melhor, um valor presente líquido melhor, um payback melhor, para esse projeto ser priorizado na lista de iniciativas que a empresa vai investir esse ano. Então ela falou o seguinte, dos 50% que caberiam a mim, ou que caberão a mim, eu ainda quero o financiamento, eu não quero usar o caixa da companhia. Será que a gente consegue financiar isso? Tem um terceiro instrumento. Durante a concepção desse projeto, a gente percebeu que o que a empresa ia pagar, que é mais ou menos 50% mais financiado, a empresa poderia utilizar um outro benefício fiscal, que é o benefício da lei do bem, mais o benefício do mover. Então, eu vou tentar traduzir essa equação. 20 milhões aproximadamente, 50%, 10 milhões pagos pela FINEP. Dos 10 que foram pagos pela empresa, mas financiados com 3 anos de carência e tudo mais, a empresa teria 20% de benefício fiscal da lei do bem, mas mais ou menos 40% beneficiado pelo mover. Então, de 20 milhões, eu tirei 10, depois tirei 60, sobrou 4 milhões de reais, que equivale a 20% do total do projeto. A pergunta que ficou voltou para a diretoria, para o conselho e para a tesouraria. Pagando somente 20% do total do projeto, vale a pena investir nessa tecnologia ou não? A empresa falou, vale. Se vocês conseguirem, a gente investe. Foi assim, e assim aconteceu. A gente conseguiu a captação, conseguiu o benefício fiscal e a empresa decidiu investir no projeto. Esse projeto ele é tão disruptivo que ele muda o panorama do mercado de rodas automotivas brasileiro. E só aconteceu por conta do fomento. Não aconteceria. Por isso que a gente fala, o nosso propósito ele é vivido diariamente. O tecido empresarial é melhor, transforma um mundo melhor. A gente está falando de rodas recicláveis, eu não posso dar mais informação sobre isso. Mas a comunicação de tudo isso, a análise de todos os instrumentos, exige especialização, exige dia a dia. E o governo não consegue comunicar tão bem, né? É isso, eu acho que esse é um ponto essencial aqui, até da nossa conversa aqui, que é a questão de comunicação, pô, que existe isso. Eu acho que tem muito... ontem até, o convidado de ontem, o Cláudio, a gente estava falando sobre inovação em algum momento, mas a inovação muito voltada ao que a gente vê no jornal, né? Tal empresa de IA captou 100 milhões de reais. Sim. A OpenAI lá foi, acho que, 400 bilhões de dólares, um negócio inacreditável. Números inacreditáveis, né? Números inacreditáveis. Hoje, desculpa te interromper, hoje a Meta decidiu desinvestir do metaverso. Sim. Depois de ter gasto 80 bilhões de dólares. Alguém tem dúvida que isso aí era muito inovador? O risco era muito alto, não somente técnico, como de negócio também. Às vezes dá certo, às vezes não dá, como é o caso do metaverso. E no caso do Facebook, Meta pode pagar esses 80 bilhões, né? Eu acho que eu não consigo pagar 80 bilhões de dólares, né, numa inovação. Sim. E eu acho que, e aí voltando a essa questão da comunicação é importante, porque o que a gente é inundado de informações hoje é aquela startup que levantou um dinheiro porque tem IA, porque foi até o Vale do Silício, né? Tem a brasileira lá, do Cauchy lá, por exemplo. Então, muitas das vezes, eu acho que pode levar ao profissional entender que, ou empreendedor, entender que só existe essa fonte de financiamento. Eu preciso ter IA, eu preciso ter
voltado à tecnologia, tem que ter um verniz IA aqui para eu poder acessar um capital lá fora e aqui, e no mínimo 50 milhões de reais para eu começar o projeto. E pelo que você está trazendo, pô, não é isso. Você tem um setor perene, né, Super de tradicional, rota de né? carro, Super super tradicional. tradicional. Todo mundo vai precisar disso e que Sim. você, imagino que seja alguma inovação no material, né, uma forma de fazer, de forno, enfim. Imagino que seja uma inovação disso, mas que o cara fala, olha, o meu carro, a minha indústria está andando aqui. Se eu tirar todo o lucro para tentar o meu metaverso, Não vai talvez eu pagar. quebre a empresa inteira e eu estou Sim, quebrando 30, 40, 50 anos de empresa. Então, é importante ter esse caminho e que muitas vezes o pessoal não conhece mesmo. exato. A inovação do dia a dia é a que a gente percebe mais presente na nossa rotina. Essas disrupções que a gente enxerga com o ChatGPT, com o Meta, com o Facebook, com o Accenture, com essas grandes empresas, elas transformam o nosso mundo, mas elas exigem um altíssimo investimento. Quem consegue fazer isso? 100 empresas, 200, 13, 1000 empresas no mundo. Beleza. Mas aquela mudancinha pequena que transforma o chuveiro que a gente usa elétrico, o chuveiro Uhum. elétrico é coisa de brasileiro, né? É muito A legal. invenção brasileira, inclusive, essa inovação frugal, ela também tem risco tecnológico, são incrementais, mas elas mudam o dia, assim, no minuto seguinte. Tem um indicador que analisa o crescimento da companhia em função do seu investimento em inovação. Então, o faturamento dos próximos, o faturamento desse ano, quanto por cento dele é derivado das inovações lançadas nos últimos 3 anos? E a gente vê as inovadoras cada dia mais aumentando essa fatia. Eu preciso aumentar o número de lançamentos para eu aumentar o meu diferencial competitivo perante o meu concorrente e tudo mais. E as inovações precisam se pagar. Essas são as menos transformacionais. As transformacionais, que são o ChatGPT e tudo mais, é um número muito pequeno, uma aposta muito grande, que não pode concorrer com o orçamento do dia a dia. Como você bem disse, a Meta não depende daqueles 80 bilhões para sobreviver, né? E ela decidiu fazer uma grande aposta. Ela deve ter gastado 160 bilhões nas inovações de UX, nas inovações pequenas, que fazem o usuário continuar na ferramenta, que aumenta a geração de venda. Então, é isso. Boa parte do investimento, do orçamento, é para inovação do dia a dia, incremental, frugal, e um percentual pequeno para as inovações mais disruptivas e mais transformacionais. A gente costuma imaginar que só tem dinheiro para o inédito, e não é. Tem inovação, tem dinheiro para todo esse ciclo. Tem uma escala legal, Igor, que foi criada pela indústria espacial americana, chamada de Technology Readiness Level, o grau de maturidade, né, da tecnologia, o quão pronto está essa tecnologia. Na guerra espacial, precisava saber que tipo de tecnologia ia ficar pronta, já que o americano tinha que chegar à Lua antes do soviético, beleza? Antes do russo. E aí, várias soluções. Em que grau de prontidão elas estão? Isso em 1970, 60. Hoje, os órgãos de fomento brasileiros, a Desenvolve São Paulo, a FINEP, a FAPESP, avaliam os projetos de todas as empresas olhando para essa mesma escala. E tem dinheiro para tudo. Tem uma parte do recurso que é para projetos de maturidade tecnológica mais baixos e projetos de maturidade tecnológica super altos. Ou seja, eu só preciso de uma mudancinha pequena para isso ir para o mercado. O governo investe por essas camadas hoje. E me conta um pouco, Francisco, como é que é a jornada disso, né? Eu não imagino que eu levanto a mão e tá aqui um fundo disponível, tem uma caixinha aqui, pega o Queria seu que fosse fundo e vai assim. lá inovar, né? Me conta um pouco a jornada, porque se tem alguma indústria que mais utiliza, quando eu tô falando de indústria, né? Não exatamente a indústria, pode ser agro, serviços, enfim. Se existe isso, se tem uma concentração. E como é que é a jornada? Você tem que ir apresentando, tipo um Shark Tank lá pro governo, assim, né? Tem um monte de avaliadores ali do teu projeto. Conta um pouco aí, como é que funciona. Cada instrumento tem as suas especificidades, né? Se a gente olha para benefícios fiscais,
De um modo geral, não há uma concorrência que compara o meu projeto com o seu e fala, tem dinheiro para o projeto melhor ou pior. Tem concorrências por outros motivos. Tem um problema agora no setor automotivo, que tem um programa muito bom chamado Programa Mobilidade Verde Inovação, ou Programa Mover. Ele é o terceiro ciclo de uma série de programas de fomento ao setor automotivo. Por ano, mais ou menos 4 bi. Em 5 anos, 19,3 bilhões de reais para P&D, para inovação, para engenharia. Muito legal. Por que eu disse que não há... Aqui a gente tem um problema de concorrência. Porque o governo adotou como critério ordem de chegada. Então, as empresas, à meia-noite, 0,30 segundos, precisam entrar e solicitar crédito. Se elas entrarem à meia-noite 3... Ele já caiu pelo centésimo. Exatamente. E aconteceu isso essa semana. Essa semana, o setor todo automotivo recebeu, 95% das empresas receberam a comunicação de que não tem crédito suficiente para ela. Mesmo você fazendo investimento, não adianta, não vai ter crédito para você. E pouquíssimas conseguiram entrar aí à meia-noite 0,30 e captar o crédito. Isso para benefício fiscal é o único momento que tem concorrência. Para a subvenção, que é o dinheiro dado, que é o melhor dinheiro que tem, né? Que eu falei que o governo pagou 50%, você tem sim uma banca de avaliadores. Ele se baseia numa tabela de análise de mérito, que de maneira imparcial ele conhece do tema, minimamente do setor com certeza, do tema não dá para saber que ele assegurar já que é inovação. Já que é inovação, exatamente. Mas ele tem alguma competência ali, notório saber e tudo mais, e ele usa aquela tabela para avaliar todos os projetos. Alguns são concorrenciais, então eu olho para o meu projeto, tirou nota 8.1, o seu tirou 8.2, parabéns, Igor, seu projeto é aprovado e o meu não. Tem limite de recursos para isso. Outros, os órgãos de fomento seguem ordem de avaliação, de chegada de projeto, né? E tem que atingir uma nota mínima. Então, se o seu projeto atingiu a nota 7 e você chegou enquanto eu ainda tenho recurso, seu projeto está aprovado, mas tem alguém avaliando. Não é um Shark Tank, é um processo confidencial em que você submete sempre por formulário de apresentação de proposta. Atenção à forma que é muito importante. Porque é um processo público, qualquer vírgula a mais ou a menos significa habilitação ou desabilitação. Perfeito. E, enfim, e aí o seu projeto é avaliado. Você falou sobre o perfil, né? Poxa, tem as queridinhas do Brasil. Para mim isso é mito. E eu tenho algumas evidências que mostram esse mito. Tem um instrumento de fomento que é maravilhoso, chamado Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Só para explicar rapidamente, ela tem um objetivo de aproximar institutos de ciência e tecnologia, IPT aqui em São Paulo, Senai Cimatec na Bahia, INT no Rio, são 95 institutos credenciados no Brasil. Eu preciso aproximar esses institutos que têm infraestrutura, gente competente, capacidade, inclusive capacidade ociosa das empresas. Como é que eu faço isso? O governo paga um terço da conta. Quer fazer um projeto com IPT aqui? O governo paga um terço da conta, deposita. O instituto normalmente paga 17% e a empresa paga mais ou menos 50%. Maravilhoso. 66% das empresas que utilizaram essa Embrapi, desde a sua fundação, se não me engano, em 2011, são pequenas e médias. Então não tem pequena e média preferida. Um pouco mais dessa amostra, 70% do total de empresas usou uma única vez, teve um único projeto. E os 30 estão repetindo isso. Quem que usa muito bem? Empresas que partem do princípio que ela não pode, não deve pagar 100% da conta. Se tem instrumento de fomento, você, Igor, gerente de inovação, desenvolvedor, busque o fomento. Se tiver, eu arco com a parte disso. Essas usam melhor. É uma mudança de mindset. Obviamente, passa por processo. Você tem que ter mapeamento, você tem que ter uma gestão do portfólio, você tem que ter parceiro para isso. Você tem, em algum momento, que usar gente que sabe fazer, porque não é simples. E
e você tem que ter o monitoramento constante das fontes de fomento. Acho que esses 4 pilares funcionam bem para a estruturação de uma empresa que quer captar recursos. Parceiros, gestão da governança da empresa, o que pode e o que não pode, portfólio de projetos e mapeamento dos instrumentos de fomento. Pô, e legal, e assim, puxando um pouco até do tema que a gente trabalha bastante, são pessoas, benefícios, né? Imagino que obteve lá das diferentes fontes de financiamento, lá, ou renúncia fiscal, ou a subvenção. Bom, agora você tem um projeto para tocar. Quem toca isso aí? Você vai atrás de um especialista, bom, você precisa atrair esse talento, ou tá dentro de casa. Você tem alguns requisitos. Vai no projeto, por exemplo, olha, esse tipo de profissional é que vai ser alocado nesse. Cara, sua pergunta é muito boa e ela não é óbvia, porque as empresas elas focam muito no projeto. Normalmente os projetos de maior conteúdo e maior risco tecnológico são os melhores avaliados. Essa é a regra básica, tá? Só que eu preciso de gente para dar conta nisso aqui. E o órgão de fomento que ele tem, ele quer que dê certo o projeto. A empresa não tem a obrigação de dar certo, mas ele quer que dê. E a chance de dar certo vai aumentar se você tiver gente para fazer isso. Então, é quase que um yin-yang aqui, né? Poxa, eu tenho uma baita complexidade, eu tenho que ter gente muito boa para fazer isso. Isso precisa constar. Então, eu dependo de um projeto que usa algoritmos de imagem para avaliação de exames laboratoriais. Uhum. Beleza. Quem é que vai fazer esse negócio? Você tem, além de gente, dado para isso, um projeto muito legal que a gente aprovou para uma indústria, uma empresa de tecnologia que desenvolveu um algoritmo de imagem para detectar Covid. A gente não pode usar a palavra diagnóstico, porque o CRM impede. Tá. Somente quem pode dar o diagnóstico é o médico. Mas na prática, com 99% de acurácia, o algoritmo disse se tinha Covid ou não. Estou falando de 2020, tá? Agosto de 20, um edital chamado FINEP Covid. A empresa levantou a mão e falou assim, pô, cara, eu acho que tem uma potencial solução para isso. A gente foi, escreveu o projeto e tal. Eles montaram uma solução para exames de ultrassonografia. Ou pensaram na solução para exames de ultrassonografia. Um dos requisitos do edital era ter alta abrangência. Eu precisava que aquela solução fosse aplicada ao máximo de unidades de saúde possível, já que a gente estava numa pandemia. E não tem em 100% das unidades de saúde um equipamento de ultrassonografia. E aí o não especialista aqui falou, pô, mas peraí, quais são os equipamentos que mais tem? Radiografia. Não sou especialista em algoritmos de imagem, mas perguntei para o técnico, Rodolfo, cara, funcionaria num exame de radiografia? Não funciona. Cara, tem certeza? A chance de funcionar é muito baixa. É isso que eu precisava, de uma chance de funcionar. E a gente evidenciou que o projeto passaria por essa fase de testes para avaliar. Então resolvemos uma questão. Segunda questão, para um algoritmo ser testado, eu preciso de volume de dado. Quem tem volume de dado? Hospital, laboratório. Preciso aproximar ele de um instituto de ciência e tecnologia conectado a um hospital. A gente tinha acabado de participar da criação, o consultor não faz nada, né? Só participa. Da criação do Instituto de Ciência e Tecnologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Um projeto belíssimo que a gente fez em 2019 e em fevereiro de 2020 o Instituto foi formalizado. Em março veio a pandemia, em agosto saiu o edital. Então assim, as coisas casaram. Fizemos a ponte, a empresa já tinha inclusive uma conexão. Eles têm, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ele administra o Hospital do Estivador em Santos. Acho que é isso, Hospital do Estivador. E o volume de exames que eles tinham era o que a equipe de tecnologia precisava. Então a gente sim fez essa conexão e mostrou que por conta disso o projeto aconteceu. Uma das coisas que a FINEP falou, mas tudo bem, mas você não previu, olha o nível de atenção que a FINEP tem. Você não previu no seu cronograma físico-financeiro que essa avaliação precisa passar pelo conselho de ética do hospital. Então não tinha no cronograma. Não, superamos essa questão, não foi um impeditivo, mas a FINEP falou, pô, isso vai demorar quanto tempo? Porque se demorar mais de um ano, o seu projeto é desqualificado. Eu precisava de soluções que fossem desenvolvidas em um ano.
Então, amarrar todas as pontas é fundamental. Isso passa por pessoas, passa por infra e combinação de talento, técnica para resolver os problemas é também nosso trabalho. Cara, isso é muito legal. Eu tô vendo você falar da atuação importante que tem você, Francisco, time, a Pieira, Time. nessa descoberta, né? Porque assim, o leque me parece de bastante opções. Sim. Eu não sou exatamente, né, de uma empresa, né, criando agora uma. Eu tenho uma inovação em tecnologia, mas que está longe ainda do que você está me comentando. Mas imagino que muitas das coisas que vocês têm por própria experiência de mercado começa a trazer e juntar o Lego aqui, né? Juntar as peças para falar, isso aqui vai dar certo. Não vamos por esse caminho, vamos por esse outro caminho. É esse o papel da Pieira, não? Sim, sim. É, tem um lema que é quase um lema de família, mas quando eu vejo colegas, né, nossos, falando, eu falo, pô, esse negócio meio que incorporou na nossa cultura, que é transformar nãos em sim, o tempo inteiro. O projeto, ele nasce, a maioria das vezes, morto. Caso de ontem, tá? Tava num workshop, indústria brasileira, um grupo, né, mais ou menos 300 milhões de faturamento, as empresas do grupo, mais ou menos isso. Presidente na sala. E a gente apresentou todas as fontes de fomento que eles poderiam utilizar, correlacionando com 4 projetos que eles tinham. Projetos maravilhosos, maravilhosos. O presidente falou assim, eu não acredito mais nessas inovações. Eu quero projeto que me dê receita em 30, 60, 90 dias. Por quê? Porque a empresa, o momento atual é de fizemos muitas apostas, essas apostas precisam viver, precisam dar resultado, e eu não tenho saúde financeira para isso. Então, Francisco, eu queria que direcionasse a nossa pesquisa para o máximo de fomento possível. Senão, nada disso vai sair. Eu tive que extrapolar o fomento à inovação. Então, por exemplo, a solução que a gente encontrou para eles. Tem FDICs, fundos de investimento, que fazem empréstimos, apostas em projetos de inovação também. Não é muito a nossa praia, é uma galera mais do mercado financeiro, mais Faria Lima. E a gente conhece muitos deles. Às vezes, por acaso, nosso escritório é na Faria Lima, mas por acaso. Olhando só para fomento e inovação, Sistema Nacional de Inovação, eu não conseguiria resolver essa demanda. Então eu falei, pô, mas tem um FDIC aqui, um FDIC ali. Esses parceiros podem pagar o que caberia à empresa. A empresa hoje, por exemplo, ela não tem capacidade de endividamento para solicitar um financiamento, como eu contei naquele caso da roda. 50% eu peguei um financiamento. Essa empresa não pode. Ela não tem índice de liquidez que permite a FINEP emprestar dinheiro para ela. Só que um FDIC topa. Ele vai cobrar um pouco mais. Enquanto a FINEP a gente tem conseguido, olha a taxa, TR, que hoje está 2,02, mais 3 ao ano, o FDIC é CDI mais 5, CDI mais 6. Só que ele não é sobre tudo. Ele é somente sobre aquilo que eu não consegui fomento. Se eu conseguir subvenção, se eu conseguir benefício, se eu conseguir bolsa, aquele pedacinho, CDI mais 6, o presidente topa. Porque vai ter carência, a gente consegue gerar receita em um ano, e então o transformar nãos em sims para projeto de inovação é quase que necessidade, sabe? Difícil a gente estar com tudo muito redondo. Uma empresa que quer porque quer, que tem dinheiro sobrando, que está disposta a correr todo e qualquer risco. A maioria, mesmo as grandes, precisa estar muito bem amarrado, embasado. Um plano estratégico de inovação muito bem estruturado. Muito legal essa dinâmica do transformar os nãos em sims, porque eu posso puxar até para a questão pessoal, né? Uhum. A gente tem... a gente gosta, eu e minha esposa, tá? A gente gosta muito do interior, né? Uma cidadezinha aqui próxima, e aí, pô, vamos... E se a gente construísse? Aí você começa a olhar para o seu recurso financeiro próprio, começa a fazer conta e fala, cara, não dá para construir. Não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos começar a olhar onde dá. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é ver quanto custa um terreno. Aí depois do terreno,
quanto custa a construção? Se eu juntar a renda, você, mais você vende um automóvel, faz alguma coisa, então, aí que você começa a olhar que dá. Óbvio, eu estou falando aqui de uma fonte de financiamento de pessoa física para construção, Mas é a mesma. mas eu entendo, exato. Então é aí que eu ia chegar. Tem muito, então, de comportamento humano, inclusive, de quem está sentado ali tomando a decisão, né? Porque muita gente fala, né? O papel do bom administrador ali é tomar poucas, mas boas decisões, né? Sim. Que são decisões que vão elevar ali ou dar a possibilidade de um próximo passo. E aí, com a ajuda da Pierre ali, fala assim: não, peraí, como é que eu compro o terreno? Como é que eu ponho máquina lá para tocar? E aí, pô, eu tô vendo muito claro isso, né? Se falar de fomento, subvenção. Opa, tem um FDIC que aceita aqui. Sim. Ó, a gente tá com... As demandas, elas são completamente variadas, tá? Tem indústria, setor de alimentos, tá entre as top... Eu vou aumentar o range para ficar difícil de compreender quem ela é, tá? Ela tá entre as top 50 faturamento do Brasil. Tá. Vai dar de muito menos. E veio a demanda da tesouraria da empresa. A gente atende eles há muitos anos, mais de 10 anos de maneira ininterrupta. Super difícil, mas clientaço, assim. Relacionamento maravilhoso. E aí a tesouraria falou assim, ó, a gente capta, olha isso, Igor, 7 bi por ano. Se você me aparecer com 100 milhões, eu não vou nem sair da cadeira, cara. 100 milhões é um cheque muito alto. O maior cheque da FINEP ano passado foi 357 milhões. Cheque que a gente teve a oportunidade de contribuir. O maior cheque da FINEP. Esse ano a gente vai bater o recorde de novo com essa empresa. Não com a de 357, com essa que eu tô contando aqui agora. 560, sei lá. Eu preciso de um número alto. Eu não tô tão preocupado com o projeto em si. A tesouraria não quer. O drama dela não tem nada a ver com a inovação. Já a equipe de P&D, não, se meu projeto vai parar de pé, se eu vou atingir o resultado, se eu não vou. Então são demandas e competências diferentes. Quando veio para nós avaliarmos, a equipe de inovação veio mostrando os projetos mais legais. Aqueles que são, poxa, transformadores. Que tem um risco de não acontecer muito alto. De não acontecer, da empresa não aprovar mesmo. Poxa, tem um sonho, que é o meu pipeline, de 2 bi, é mais ou menos isso, que eles querem investir todo ano. Só que eles têm 5 bi de portfólio. Só vão investir em 2. O gerente de inovação quer aprovar os projetos mais legais. A tesouraria quer aprovar os projetos que ela tem certeza que vão ser executados pela companhia. Ou seja, a empresa vai priorizar com ou sem o fomento. Vai acontecer. Eu preciso compatibilizar esses dois interesses. O que veio da inovação, eu tenho que pegar uma parte. Porque eu tenho que, minimamente, ter a equipe de inovação bem assistida. Sabe? Poxa, com fomento, eu estou desengavetando projetos, estou valorizando minha área, estou traindo investimento, estou contratando mais pessoas, eu ampliei o meu centro de inovação. E para a tesouraria, eu estou liberando o máximo de recurso possível nas melhores condições. E às vezes essas visões são antagônicas. Não é só técnica. Não é só técnica. Eu costumo dizer que a minha contribuição no projeto é encontrar os caminhos mais suaves para todo mundo, sabe? Não mais difícil. Porque mais difícil ele gera uma sensação, uma dicotomia entre medo de errar, medo de frustrar, medo de não atender e o orgulho de conseguir algo muito complexo. Nas grandes empresas você não pode errar muito, sabe? Não pode. Não dá para passar 10 meses escrevendo um projeto que, por questões externas a esse grupo aqui, o projeto não vai para frente. Uhum. Então, compatibilizar esses interesses é mais comportamento humano do que técnico. Agora, sem o meu time técnico que descreve um projeto maravilhosamente bem, que tem uma capacidade de perceber a inovação, onde o cliente às vezes não percebe. Para o cliente que vive um ambiente exclusivo de inovação, tudo é água. Para o peixe, tudo é água. Não existe água. Uhum. Só existe o que está ao redor do ambiente. Para a galera de inovação é isso. Você fala assim, me conta seu projeto de inovação.
Como assim? Eu faço isso o dia inteiro. Tem uma indústria do setor. Eles são indústria química, mas tem uma parte do agro muito forte também, que a gente atende. E eles desenvolvem novos híbridos de milho. Tô falando coisa de 2015, talvez. Desculpa, híbrido de milho, o que que é para... Uma nova variedade de milho. Tá bom. O milho, uma semente que vai gerar uma planta mais resistente à seca, mais resistente à doença, mais produtiva e tudo mais. Então eles estão desenvolvendo isso de manhã, de tarde e de noite. Nessa época, hoje parece que diminuiu esse tempo, tá? Mas nessa época, um projeto de uma nova variedade de milho demorava 7 anos para ser desenvolvido. Então eu começava hoje a fazer uma mistura entre um milho macho, um milho fêmea. E aí, a partir daí, testava essa variedade por 7 anos para, ao final, chegar a uma conclusão. Ele é mais ou menos resistente à doença ou não. Eles estavam 5 anos chegando em híbridos inferiores à solução que eles tinham. E a empresa continua investindo, não pode parar. Qualquer percentual de produtividade maior, ele mexe na fome do mundo. Ele mexe na inflação do mundo, porque os grãos eles têm essa capacidade, né, commodity. Então, um projeto maravilhoso. Cheguei numa planta experimental que só faz isso. Igor, assim, cena de filme, cara, fazenda linda, pequenininha, né, mas linda, estufa, todo mundo, aquelas roupinhas de pesquisador, tudo muito bem controlado e tal. E aí eu fui dar uma palestra sobre fomento e inovação, lei do bem e tal. Chama todo mundo, normalmente assim, vem todo mundo da empresa pra gente explicar o que é bem incentivável, o que não é, o que é projeto, o que não é. E aí eu vi uma turma que ficou do lado de fora. A sorte é que era o lugar onde a gente estava, a parede era de vidro, assim, e uma turma no milharal. Eu falei, mas por que o pessoal não tá aqui? Né? Ah, não, eles só estão fazendo a coleta do milho. Mas explica mais. Não, eles vão, pegam do sabugo de milho, pegam um caroço, tiram aquela partezinha branca, que é o germe, colocam numa solução. Se ficar azul, aquele indivíduo é um macho. Se ficar vermelho, aquele indivíduo é uma fêmea. Mais ou menos assim, tá? E ali nasce um projeto. Cara, isso é o P&D que pode mudar a fome do mundo. Eles são pesquisadores. Eles não... Traz esses caras pra cá. Pra eles era o dia a dia. E tem vários exemplos assim. Então, as empresas não enxergam muito bem se o que elas estão fazendo é inovação ou não, perante referenciais para órgãos de fomento, para manuais internacionais. E também esse é o nosso papel, clarificar. Sabe? E aí, além do que você tem como experiência, você, o time, Sim. enfim, de tudo que vocês já viveram, aonde você se inspira? Você vai atrás, aí eu tô imaginando, porque não conheço, tô conhecendo com você aqui. Você vai atrás, na Europa tem fomento, nos Estados Unidos, né? Você falou agro, imagino que os Estados Unidos também é super... Nós somos super avançados, né? Sim, muito. Historicamente já mais avançado que lá, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem de transporte, né? Sim. Mas a nossa produção bate recorde atrás de recorde. Mas nos Estados Unidos você vai, ou não precisa ir para lá, ou não precisa buscar congresso, ou como é que vocês... Porque imagino que para vocês também é outro desafio de respirar esse ambiente para fazer exatamente esse auxílio e avaliação de cada projeto. É isso? Existe fomento municipal, estadual, federal, internacional. Cada país tem o seu. As regras mudam absurdamente. Então, olhando para a América Latina, o Brasil é incomparavelmente mais ofertante de fomento e inovação do que os outros países. A gente tem linhas contínuas que dia a dia vai gerando benefício fiscal ou financiamento. Eu não dependo de chamadas públicas para acessar todos os recursos. Tem recursos que são perenes, nasceram em 2005, por exemplo. Estão perenes até hoje. Tem lei de 95 vigente até hoje. Ou seja, você tem mais estabilidade do Sistema Nacional de Inovação. A América Latina ele depende sempre de chamada. Então, você não sabe quando vai sair a chamada. O governo ele só pode comunicar publicamente as ações para não correr o risco de gerar algum benefício para uma empresa mais do que outra. Então, e eu acredito muito nessa idoneidade do Sistema Nacional de Inovação. Tá?
Não acredito em privilégio. Não acredito em nada de privilégio aqui. Bom, a gente olha para fomentos notadamente nacionais, porque o PID, como bons patriotas, precisa vir mais para o Brasil. Se eu olho para fomento internacional, cada país está defendendo o seu. Então, tem chamadas do Horizon 2030, é uma chamada da Europa, da comunidade europeia, para desenvolvimento de projetos de inovação, de pesquisa e desenvolvimento. Eles são bem concorridos, tem bastante dinheiro, tem um grau de concorrência alto, mas a prioridade é que o desenvolvimento ocorra lá, não aqui. E o nosso sonho é trazer P&D para cá. O que a gente briga hoje, Igor? Boa parte dos nossos clientes são multinacionais. Eu não falo do concorrente da empresa A, não falo muito dos concorrentes de mercado. Eu falo mais dos concorrentes da própria empresa, ou dentro da própria empresa. O P&D do Brasil, ele precisa competir com o P&D da Índia, da China, do México, sabe, dos Estados Unidos, da Alemanha. E a gente está ficando cada vez mais competitivo. Tem uma questão cambial. Então, quando o dólar sobe, fica mais barato investir no Brasil. O profissional brasileiro é mais barato. Ponto. Ponto 1. O brasileiro está ficando mais produtivo. A gente tinha uma premissa que o profissional brasileiro não era produtivo. Não é verdade. O pesquisador brasileiro, ele hoje tem qualificação equivalente à de grandes mercados. Tem muita gente boa no Brasil. Um dos desafios do governo brasileiro, inclusive, é reter essa turma. Porque como ficou barato, está todo mundo trabalhando para fora no home office, né? Então, a nossa inspiração, eu diria que é aumentar a atratividade do P&D brasileiro. Eu tive há um mês atrás, antes de sair de férias, uma reunião com o presidente de uma multinacional americana, setor automotivo, e a gente atende eles há uns 6 anos. Craques, todo mundo ali, o presidente, o diretor jurídico, assim, profissionais de altíssima linha. E ele hoje olha pra gente como o parceiro que viabiliza ele apresentar planos de negócio para a matriz que atrai um investimento para cá. A gente criou um centro de P&D em elastômeros. Cara, isso assim, é coisa que eu tenho orgulho de falar para minha filha, sabe? Um projeto que na pandemia, muito legal essa história. O gerente de P&D me liga e fala assim, cara, lá na Leopoldina, recebi uma ligação do meu chefe no México e ele quer transferir o meu time para o México. Nosso time custa $37 a hora, o time México $27 a hora. São 15 pessoas, 15 empregos, eu preciso manter essa turma aqui, eles não querem ir e tal. Me ajuda. Posso almoçar com você? Vem pra cá. Eles estão no interior de São Paulo. Eu falei, cara, não posso, pandemia, tô cuidando da minha filha aqui. Eles falaram, não, posso almoçar com você? Eu falei, pode, vem almoçar aqui. A gente foi, almoçou junto, passou a tarde juntos, estudando uma forma de salvar esses empregos. A primeira coisa que eu percebi, eu falei, cara, eu não preciso salvar emprego. Eu preciso aumentar a relevância desse grupo aqui, porque 15 pessoas para uma multinacional é uma linha, é um tapa. Eu preciso que virem 50. Para virar 50, eu tenho que criar um centro de pesquisa, um centro de referência para a multinacional. Aí fica difícil mudar um centro de referência. E hoje eles têm um centro de referência. Voltando para o presidente, o nosso plano, atrair 20% dos investimentos da matriz para o Brasil. Essa é a nossa inspiração, sabe? Atrair mais P&D para o Brasil. Onde a gente olha mais para a arte do que para qualquer referência de outros lugares. O artista, ele precisa combinar inspiração, talento e técnica. O empresário brasileiro precisa disso. Então, quando vem abacaxis, como esse que eu estou contando aqui, vou perder 15 pessoas, não posso olhar somente para o fomento, eu tenho que olhar para esse tripé aqui, sabe? Muito bem inspirado, assim, olhar para fora, entender, ser empático, estar preparado para isso, né? Então, conhecer tecnicamente o negócio e tem que ter gente talentosa que consegue dar conta, sabe? Então, é um pouco disso, Igor. Impressionante, sim, que tudo isso, no fundo, né? A gente estava falando só do acesso
ao fomento, ao crédito. Mas isso é só a pontinha, né? Você tem um caminho, uma jornada super interessante. Depois, dentro da empresa, inclusive, até na preparação aqui do nosso bate-papo aqui, gestão estratégica e cultura, comitê de inovação, gestão mensal estratégica com os pesquisadores. Então, vocês não só fazem acontecer o projeto, vocês também fazem uma gestão desse projeto ao longo do tempo. A gente faz a gestão do programa de fomento. Porque pensa sempre assim, o que é projeto? Projeto pode ser uma atividade, tem cliente nosso que olha para... Ele chama atividade hoje de projeto. Especialmente nas metodologias ágeis, é isso, é pouca coisa. E algumas empresas chamam um projeto uma obra. Empresas de construção civil, eles chamam, vou construir uma ponte. Isso é um projeto para eles. Dentro do projeto tem vários projetos. Dentro de uma atividade faz parte de um projeto. A gente olha para o programa pensando em como aumentar, alavancar a estratégia de inovação, gerando resultado para a companhia por mínimas saídas de caixa. Então, eu vou fazer aquele projeto de 100 milhões de reais. Como é que eu faço para usar menos do meu caixa ou aumentar a entrada de caixa? Como é que eu faço para alguém depositar dinheiro na conta da minha empresa? Porque é assim que acontece com um financiamento, uma subvenção, né? Um órgão de fomento deposita 100, 200 milhões, melhora a liquidez, melhora a balança, é muito legal. Não dá para fazer isso nas horas vagas, não dá para fazer isso pensando em um ano. Você tem que pensar em longo prazo. A gente começa a estruturar um processo desse, um programa desse, eu deixo de pensar no profissional individualmente. Eu olho para a função dele no todo. Então, poxa, o Igor. O Igor é o gerente de inovação da Google. Hoje, daqui a 1 minuto, Bandeirantes, tudo pode mudar. O Igor ele virou presidente da unidade Oriente Médio. A gente estava falando sobre isso. Eu tenho que pensar no posto em que ele ocupa. Obviamente, um pouco dos anseios, mas eu tenho que olhar muito para a função dessa figura no comitê, no núcleo de fomento e inovação. Eu preciso reunir todas as competências, e aqui, quando eu falo às vezes competência, eu não estou muito olhando pensando em skills, tá? Skills também, mas eu olho muito mais poder de decisão. Tem temas que só o jurídico pode resolver, então eu tenho que ter o jurídico aqui. Tem temas só que o RH pode ter. Então eu tenho que ter alguém de RH, tenho que ter alguém de tesouraria. Então, a depender do programa de fomento, eu preciso ter um núcleo capaz de resolver todas essas questões. A gente se preocupa muito na personificação, porque tem um baita risco. O Igor ele pode ter inimizade dentro da empresa. Quanto menos pessoal for o programa, maior a chance dele ser perene. A gente está nos clientes, em média, 8 anos. E esse número só faz crescer. Difícil a gente perder um cliente. Por quê? Porque a gente está olhando mais a empresa do que o indivíduo. Agora, o indivíduo também é considerado, né? Eu me relaciono muito com as pessoas. Vários dos nossos clientes viraram amigos, vários dos nossos clientes hoje são Pieira. A gente deve ter uns cinco profissionais na Pieira que foram clientes. Então, uma relação pessoal é importante, mas a da estrutura é mais ainda. E olhar isso como uma jornada faz com que a gente indique, inclusive, quantas pessoas a empresa precisa contratar no começo do ano. Tem instrumento que diz assim, a lei do bem, que é o mais democrático de todos. Hoje, 4.200 empresas utilizam. Se você aumenta o número de pesquisadores de um ano para o outro em mais de 5%, você aumenta o seu benefício fiscal em mais ou menos 33%. Na prática, Igor, a empresa ganha dinheiro contratando pessoas em vários casos. Oh, que legal. Então, janeirão é um mês super estratégico para nós, para a gestão estratégica do quadro de pesquisadores, que a gente fala, cliente, para você manter a utilização máxima do benefício, você precisa contratar 5 pessoas. A equipe de inovação, e aí a gente olha para a pessoa mesmo, está super necessitando dessa equipe, de mais profissionais.
o excesso de demanda, tá todo mundo sobrecarregado. Não tem ninguém folgado, tá? Ninguém folgado. Tá todo mundo aqui. Então eu resolvo uma questão de capacidade da sua equipe de inovação, aumenta o seu benefício fiscal de maneira superavitária. Você gasta menos contratando do que você gera de benefício fiscal. Isso é somente uma das coisas, né? O encadeamento ou a combinação, melhor dizendo, a combinação das fontes de fomento gera aquele efeito no resultado, né? Ele muitas vezes passa por pessoas. Você lembra que eu falei a conta dos $37, $27, profissional brasileiro, profissional mexicano? Como é que a gente conseguiu isso? A gente olhou para um instrumento de fomento que não dependia de resultado fiscal. Eu não podia utilizar benefício fiscal para essa empresa naquele momento. Ela não tinha. Ela estava impedida disso. Ela não podia captar financiamento. Ela tinha vários impedimentos ali. Só que o programa Inova Talentos é um programa que permite empresas contratarem bolsistas com custo mais baixo do que um profissional com vínculo empregatício. Por quê? Simplesmente porque não tem encargo social e trabalhista. E o profissional também não paga imposto. Basicamente, acho que paga INSS, coisa, mas é muito pouco comparado ao todo. Isento de um lado, isento de outro, sobra mais dinheiro e custa menos. Crime perfeito, muito bom. Um mestre para essa empresa de capacidade equivalente ao time que ele tinha, custaria, na época o dólar estava 5,32, talvez seja até mais ou menos do que está hoje. O profissional, um mestre a $7,20. $37 o custo médio para $7. O que a gente fez? Contratando mais pessoas com esse perfil de bolsista, eu jogo o meu custo médio da engenharia lá para baixo. E eu vou combinando competências, porque quem vem da academia também consegue complementar. Tem gente muito boa, tem experiência teórica, experiência acadêmica, que ajuda o time operacional a pensar fora da caixa mesmo, a chegar em conclusões diferentes. Então essa combinação funciona. Atrai talentos e retém talentos. E assim, nós como Pieira, como PierX, que é a nossa startup, a gente tem 2 bolsistas, cara. Somos muito pequenos. Tem empresas que têm muito mais. Cliente nosso, o Cargill está no 31º, a Bosch é uma grande beneficiária da lei, o Itaú desse instrumento, o Itaú é um grande beneficiário, Natura, empresas que têm dinheiro para contratar, mas utilizam isso como uma forma de reduzir o custo P&D, atrair talentos, manter, aumentar a reputação de empresa inovadora. A gente contribui com tudo isso aí. Muito legal. Eu queria até te ouvir. Você falou PierX. Você tem o grupo também tem um braço de educação. Sim. Conta aí, qual que é a diferença entre... Vamos lá. A Pieira é a consultoria que é dividida em 3 áreas. Uma área de consultoria, onde estão os nossos projetos mais estratégicos, mais tailor-made. Assim. A gente faz planejamento estratégico de inovação, a gente faz o arranjo ou o estudo do melhor arranjo organizacional para a pesquisa e desenvolvimento, a criação do Instituto de Ciência e Tecnologia que eu comentei do AOC, a gente disse para o Itaú, a gente foi do projeto, do básico de dizer o que é o ICT, o que é um Instituto de Ciência e Tecnologia, da sigla, a formalização do ICT Itaú, que é talvez o mais novo e relevante ICT do país. É o primeiro do setor financeiro, um projeto que a gente tem bastante orgulho de ter participado. A gente fala muito de cultura de inovação, porque no fim das contas são pessoas. E quanto mais engajado, mais senso de pertencimento tiverem essas pessoas, maior a chance do projeto ter sucesso. Aqui tem um caso legal. Um cliente nosso, setor de alimentos e nutrição animal. E a gente foi convidado para visitar uma área que era um problema internamente. Um canil e um gatil. Vem cá, Ribeirão Preto, canil, gatil. E a gente foi visitar esse canil e gatil. Quando a gente chegou lá, cara, uma unidade, um centro de pesquisa
voltado para saúde, bem-estar, nutrição animal de pet. Cachorros e gatos de várias raças. Super bem. Um spa para pet. Cara, é isso, um spa para pet. Eu falei, pô, isso aqui não é um canil. Isso aqui é um centro. Não. O Walter, nosso fundador. Isso aqui é um centro de P&D de nutrição animal. E essa mudançazinha de percepção fez a empresa captar recurso, fez o profissional chegar em casa e falar, Maria, eu não trabalho no canil, eu trabalho no centro de P&D de nutrição animal da empresa X. Isso tem muito a ver com cultura, tá? Imagem, reputação, isso é bem relevante aqui. Aí nessa parte ainda de imagem, tem muitas premiações de inovação. A gente tem batido recordes aqui de ajudar os nossos clientes a ocuparem os espaços que eles devem ocupar, que é liderança como um prêmio de inovação. É só evidenciar o que você está fazendo bem, sabe? E a gente tem feito isso com bastante sucesso. Boa parte dos nossos clientes tem ocupado essas lideranças aqui. Tem vários projetos. Tem projetos de user experience, design thinking, projetos de... eu falei de comitê, de governança, isso é consultoria. A área de educação, a área de lab, é onde a gente transforma as pessoas, Igor. O nosso carro-chefe aqui é uma certificação de gestores de inovação. Vários exemplos maravilhosos. Tem um que eu gosto muito, que foi de uma jovem engenheira da Arena Amazônia, que apresentou um projeto para um programa de lei do bem, um programa de incentivo à inovação da Andrade Gutierrez. E a gente criou um prêmio para JIT de inovação. Eu tô falando coisa de 2000 e bolinha, tá? 9, 10, sei lá. 12. Tava em construção para a Copa, possivelmente. Exatamente. Todos os estádios da Copa, né? E Andrade, 40 obras simultaneamente, baita programa de inovação. A gente conduzindo tudo isso aqui, e essa jovem engenheira apresentou um projeto e foi vencedora do prêmio. O prêmio que ela recebeu era participar dessa certificação. 5 dias, imersão, pessoas, processos, ambiente, ecossistema. Maravilhoso o treinamento em si. Foi a primeira vez que ela teve contato com inovação. Hoje, ela se tornou a presidente, ela criou a primeira aceleradora do setor de construção civil, a Vetor, da Andrade Gutierrez. Ela virou sócia-diretora de uma das grandes Big Four do país, do mundo, né? Era a líder de inovação do mundo. Ela hoje é presidente da HSM Singularity, a Glaucia Guarcello. E ela é fantástica, que é tudo mérito dela. Mas a nossa semente foi o iBelt. Então a gente transforma, sim, as pessoas por meio da educação. Eu costumo dizer que a área de lab educação é a nossa menina dos olhos. É onde a gente vê mais orgulho, falando de pessoas e tal. A área de fomentos que eu sou responsável, né? Eu expliquei todos os instrumentos. E a nossa PX. A PX é uma spin-off da Piera. A Piera virou Piera esse ano, ano passado. Nós éramos Pieratiani, né? A vida inteira, 33 anos de Pieratiani. Ano passado a gente mudou de nome, mudou de marca, viramos Piera. Então, às vezes eu falo Pieratiani aqui, eu acho. O que é a PX? É uma startup que tem a missão de digitalizar tudo que a Piera faz, em consultoria, educação e funding. Ela nasceu de uma demanda do setor automotivo, de uma empresa chamada Delphi, em que o controller falou para o nosso presidente, falou, pô, Walter, a gente tem várias unidades aqui, cada uma apresentando os seus gastos de uma forma, uma zona. Vocês não desenvolveriam um software para fazer isso? Estou falando de 2007, eu entrei em 2008, tá? Vocês não desenvolveriam um software para fazer isso, Walter? Lógico, desenvolveríamos. A gente não sabia nada o que era tecnologia em 2007. E encaramos esse desafio. Na época, contratamos empresa de tecnologia, fizemos a primeira versão, não deu certo, fizemos a segunda com a TOTOS. Eu cheguei em 2008 e logo que a gente contratou a TOTOS, eu estava recém indo para a área de fomentos e me deram esse desafio. Pô, você tocaria esse projeto? Eu implantei um programa de gestão de projetos na própria Pieratiani na época. Você já fez o nosso software de gestão, vai tirar de letra esse Pier 9, na época era o Pier 9. O Pier 9 ele passou por várias versões.
aprendeu como tendo a Pieira como hard user. A gente usa o sistema demais para agilizar os nossos processos, aumentar a segurança e tudo mais. Até que em 2024 a gente spin-offou. Hoje a PieX anda com as próprias pernas, tem um CEO, tem um CTO, tem clientes próprios. Poxa, a gente atende com a PieX a B3, cara. Um orgulho assim máximo. A gente tem clientes muito relevantes da Pieira que fazem a gestão de 200, 300, 500 milhões de reais dentro dessa ferramenta. Essa ferramenta, além de digitalizar todo esse processo, ela mapeia as fontes de fomento, ela faz o matchmaking, ela tem a parte de educação muito forte. É um ralo de investimento, porque não tem fim. Não tem linha de chegada em tecnologia. Ninguém nunca fala assim, agora você está com a melhor solução do mundo. Não tem, sempre tem uma coisa melhor. Mas é o nosso futuro. A PieX é nosso futuro hoje. Que legal, e porque tanto em momento que a gente fala muito de AI, vai substituir tudo, eu também não acredito nisso, eu acho que tem sistemas próprios, né, para aquela finalidade. Sim. Que não dá para ser genérico, você tem 10, 20, 30 anos aí de acúmulo de informações e desenvolvimento, que eu acredito muito mais, aliás, na especialização do que na generalização de tudo. Então, óbvio, fazer coisas mais comuns ali é isso. Mas quando a gente começa a entrar em especialistas, eu vejo muito isso. Exemplo é o nosso próprio software, a gente construiu conforme a gente foi entendendo as dificuldades do RH. E ele tem hoje inteligência que a gente foi colocando há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Sim. Tem erros ali que a gente vai consertando. Então, ao longo do tempo, é um pouco próximo do milho lá, né? Você vai juntando 2 milhos, opa, esse deu certo, esse deu... E aí você vai selecionando a melhores safras. Exatamente. E você vai construindo algo que... Testando e errando rápido, né? Exato. E você vai criando inteligência em cima disso, né? Sim. A gente tem vários motores de IA dentro da ferramenta. E não existe pretensão da gente desenvolver um LLM próprio. Nenhum. Agora, o que os nossos cientistas de dados fazem? Eles combinam as melhores LLMs para aquilo. Então, eu nem sei dizer quantas a gente usa. Eu sei que a gente paga um bom dinheiro para o Vale do Silício de uso de IA em ferramentas que ajudam os nossos clientes a economizar tempo, a gerenciar melhor o nosso próprio time. A gente, assim, hoje tem uma capacidade de descrição de projetos com maior chance de aprovação, muito maior do que a gente tinha 3 anos atrás. Então, o nosso cientista-chefe, Alfonso Abrame, profissional que foi diretor de P&D da Pirelli por 25 anos, Júlio Pícaro, nosso diretor técnico, também especialização em P&D, 35 anos, sei lá, de P&D, os dois. Como é que eu formo 2 Alfonsos, 2 Júlios? Não consigo. Cada um vai tendo a sua experiência e escrever igual a eles é muito difícil. Agora, quando eu pego essa experiência dele, as informações que a gente tem de sucesso, de fracasso, coloco na IA e faço ela produzir mais e melhor, bingo. Então a gente tem que sim usar tudo isso com muito cuidado. Tem vários escândalos que estão saindo na mídia aqui, nacionais e internacionais, de uso indiscriminado de IA. Independentemente de exposição dos nomes, né, que eu não faria aqui de jeito nenhum, a minha preocupação é com responsabilização mesmo. Montadora me comentou, cara, a gente tem um prestador que me apresentou um projeto que estava escrito que o motor era baseado em bituca de cigarro. Assim, da onde a IA buscou isso, eu não sei. Eu sei que teve um uso indevido da tecnologia. A tecnologia é maravilhosa, mas use adequadamente, tem que ter responsabilidade. Uma coisa que a gente fez na Pieira foi criar um comitê de avaliação técnica de projetos. Completamente analógico. Completamente analógico. Porque eu preciso dessa experiência ultra
técnica para dizer se o que o nosso time, junto com os clientes, estão produzindo, né, o que eles estão produzindo, está de acordo com o nosso padrão de qualidade. Porque a IA não pode diminuir o meu padrão de qualidade, tem que aumentar o meu padrão, minha produtividade e tudo mais. E avaliando o motor, a gente percebia que ele não era confiável. Então a gente criou um comitê analógico que ele reproduz o que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem. O Ministério da Ciência e Tecnologia ele tem um comitê de acompanhamento técnico formado por mestres e doutores. A gente tem um comitê de acompanhamento técnico formado por mestres e doutores com notório saber naquelas competências e eles nos ajudam a prever qual vai ser o resultado lá. Então, é uma espécie de gêmeos não digitais. Eu preciso ter um comitê tão bom, tão criterioso, tão rigoroso como o Ministério da Ciência e Tecnologia tem, porque os projetos dos nossos clientes eles precisam ser aprovados. Esse é um assunto assim, muito específico, mas tem tido muitos problemas com as empresas que usam indevidamente também os instrumentos de fomento e inovação, porque não atenderam devidamente o regulamento, não atenderam devidamente as premissas que são estipuladas no marco legal e tudo mais. E quando isso vem à tona, o prejuízo financeiro é muito grande. Então, se é por IA, se é por incompetência do time, eu não sei. Eu sei que a gente não pode abrir mão dos especialistas. Francisco, estamos chegando no final aqui. A gente passou 1 hora aqui, ou até mais, conversando. Foi bem legal, né? Porque Nossa. aqui, pô, um papo super interessante. A gente tem... Não deixa de ser também um papo de patriotismo, de saber que aqui no Brasil a gente também pode inovar, a gente também tem acesso, a gente tem desenvolvimento aqui. Então, cara, é muito bom ouvir essa voz aí trazendo esses projetos que muitas vezes estão ali, né, mas não estão tão públicos como o que a gente, né, que eu falo de empresas de tecnologia. Então, cara, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E quem quiser, ou tem alguém que está interessado, tem um CFO aqui de uma empresa, ele está lá quebrando a cabeça, o que ele precisa fazer, como é que ele chega até vocês, como é que ele te acha o time? Boa. O canal tradicional é o www.pierra.com.br. Lá ele encontra todas as informações sobre o escritório, né? As áreas de consultoria, educação e fomentos. Tem os perfis, meu perfil pessoal, que é o Francisco Trípode, tanto no LinkedIn como no Instagram. E eu tenho me policiado para apresentar mais, trazer mais conteúdos, não somente técnicos, enfim, e eu respondo todos os comentários, ainda tenho condição, não tenho tantos seguidores assim, consigo responder bem. É impressionante a capacidade das redes sociais de gerar negócio, né? Vários dos casos que eu contei aqui foram de posts despretensiosos. Pô, saiu um edital, vou postar aqui, a empresa não está sabendo. Postei, no minuto seguinte as pessoas ligam, cara, e aí, como é que eu faço para utilizar? Me ajuda aqui. Então a gente é bem diligente nesses pontos. Acho que os canais oficiais, www.pierra.com.br. No LinkedIn também tem lá o nosso Pierra, Gestão como Arte. Gestão como Arte do seu tempo. O perfil Francisco Trípode no LinkedIn e no Instagram, acho que é por aí. Que legal, Francisco. Obrigado. E você que está aqui e achou interessante, pô, dá um like aí, escreve algum comentário. Tem uma pergunta para o Francisco? Escreve aí, eu vou te convidar. Se eu vir ali uma pergunta importante, eu vou te falar, dar um toque para você, falar, responde lá. Porque eu acho que essa interação que é super rica e está trazendo aqui um assunto muito interessante. E você que está nessa jornada... Então dá um like aí, comenta. E é isso. Até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado, Igor.